responder aqui uma pergunta sobre se a análise quant é capaz de prever os preços futuros de ativos. Sim, pode, tá? Uma resposta bem rápida e curta seria essa. Mas é bom lembrar que na verdade, qualquer análise, seja análise quant, análise técnica, análise fundamentalistas, elas estão com esse objetivo de fazer previsões, tá? Tem que ficar claro. Às vezes a gente pode ouvir por aí, pode ser, não tem bola de cristal para prever o preço do futuro, etc. Mas na verdade, qualquer investidor, qualquer gestor de fundo tem como objetivo, primeiro, determinar se o preço é justo para aquele momento, né? E também se aquele ativo vai crescer ao longo do tempo. Ou seja, são previsões. Sempre são previsões que estão envolvidas aí, seja na análise quant, na análise técnica ou na análise fundamentalista. Mas mais uma coisa aqui com relação a essa questão de previsão de preços, né? Inclusive eu prefiro utilizar a palavra estimação de preços. A gente ensina isso numa masterclass. Frequentemente a gente abre essa masterclass aí, periodicamente, né? A gente abre essa masterclass exatamente em que a gente ensina esse método pilar. Esse método pilar que a gente utiliza aí, a regressão linear. A gente ensina passo a passo nessa masterclass, totalmente gratuito e 100% online. Então, se você tiver interesse em saber como funciona esse método pilar, não perca a oportunidade quando ela se abrir aí, tá? Então, a gente vai comunicar aqui no Instagram, a gente vai comunicar lá no nosso canal do Telegram, e de várias formas você vai ficar sabendo isso aí. Agora fica antenado para se inscrever e saber como é que utiliza esse método pilar. Uma pergunta aí um pouco mais difícil, parei para pensar realmente como responder de uma melhor maneira possível. Se a análise análise quant, na verdade, ela pode potencializar os rendimentos aí da renda fixa, né? Como fazer isso, né? Na verdade, né? Eu fiquei pensando, né? E aí lembrei de um ponto principal que a gente defende aqui na Symmetry com relação à análise quant. Na verdade, machine learning, análise de dados em geral, é basicamente isso, tá? Que é você ter a disponibilidade de dados, né? Se você ter esses dados disponíveis, então você pode fazer alguma coisa, algum tratamento em cima desses dados. Então, trabalhar com a renda fixa envolve exatamente ter esses dados. E aí é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais escasso aqui a questão dos dados de renda fixa. Ainda dá para encontrar, tá? A gente não usa esses dados nas nossas análises, mas há uma possibilidade de você pegar esses dados e tirar insights também, utilizando técnicas de machine learning, por exemplo. Mas há uma outra alternativa para isso também, né? A outra alternativa são exatamente os ETFs. Há ETFs tanto aqui no Brasil e principalmente lá nos Estados Unidos, que replicam ou que trabalham com trabalham com renda fixa, né? Vamos colocar dessa maneira. Que seria, por exemplo, aqui tem o Fixa, o IMAB aqui no Brasil. Já lá nos Estados Unidos há diversos ETFs de bonds, como o BND e o BIO, né? BIL, dentre outros. É uma dezena de ETFs lá nos Estados Unidos. E a gente utiliza a nossa técnica em cima desses ETFs, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, de certa forma, vamos colocar dessa maneira indireta, você pode ter uma maneira de potencializar os seus retornos em renda fixa usando a nossa análise quant. Se não for a nossa análise quant, pode ser de outras pessoas ou até a sua própria mesmo. Mas há essa possibilidade de você trabalhar com dados. Em resumo, sempre quando a gente está falando de análise quant, o ponto principal são os dados. Tem os dados lá, então dá para se trabalhar para gerar uma informação valiosa, tá bom?